Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num mundo absolutamente incrível, o mundo dos moluscos. Prepare-se, porque vamos descobrir o que conecta algumas das criaturas mais fascinantes do planeta, desde um simples caracol até um polvo gigante. Parece até pegadinha, né? Um que rasteja bem devagarinho, outro que vive lá parado dentro da sua concha e um terceiro que é um predador super inteligente dos oceanos. Mas pode acreditar, eles são muito mais parentes do que a gente imagina. E a resposta para esse enigma está no próprio nome do grupo deles, o filo Molusca. Isso vem do latim e significa basicamente corpo mole. É isso. Essa é a característica fundamental que une todos esses animais, por mais diferentes que eles pareçam. E olha, não estamos falando de um grupinho qualquer. São mais de 100.000 espécies conhecidas. Isso faz dos moluscos o segundo maior filo de invertebrados, ficando atrás só dos artrópodes. E eles estão em todo lugar, em terra, em água doce e, claro, dominando completamente os oceanos. Agora, o ponto crucial é este. Toda essa diversidade toda vem de um mesmo projeto básico. Pensa num kit de montar. Todo molusco tem essas três partes. O pé, que é uma estrutura muscular, a massa visceral, que é onde ficam os órgãos, e o manto, um tecido especial que, em muitas espécies, produz a famosa concha. A genialidade da evolução está justamente em como ela modificou essas três partes. Então, para a gente entender essa variedade, vamos comparar as três classes principais de moluscos. Vamos olhar 4 pontos-chave: a concha, o pé, o jeito de comer e os sistemas internos. Vamos começar? Primeiro, a característica mais óbvia de todas, a concha. Ela pode ser uma armadura impenetrável, um resquício do passado evolutivo ou simplesmente nem existir mais. E essa tabela aqui mostra isso muito bem. Os gastrópodes, como os caracóis, têm aquela concha única em espiral, que é um verdadeiro refúgio portátil. Os bivalves, tipo as ostras, aperfeiçoaram a defesa com uma fortaleza de duas partes. Já os cefalópodes, que são os mais ativos, seguiram um caminho bem diferente. A lula tem uma concha interna, quase um vestígio. O polvo se livrou dela completamente para ganhar agilidade, e o náutilo é a exceção, mantendo uma concha por fora que ajuda na flutuação. Agora vamos para o pé, e é aqui que a história fica ainda mais interessante. A palavra pé quase não faz justiça à incrível versatilidade que essa estrutura tem nos moluscos. Nos gastrópodes, a gente tem aquela imagem clássica, um pé largo, muscular, que fica na parte de baixo do corpo e permite que o animal deslize deixando aquele rastro característico. É daí que vem o nome da classe, estômago-pé. Nos bivalves, o pé se transformou completamente. Ele parece uma língua e é usado para cavar a areia ou a lama, ajudando o animal a se enterrar e se fixar. É uma adaptação perfeita para uma vida mais sedentária. E então chegamos na transformação mais radical de todas. Nos cefalópodes, o pé se fundiu com a cabeça e se dividiu em braços e tentáculos super complexos, cheios de ventosas. Aquilo que era uma ferramenta para se locomover virou um conjunto de apêndices inteligentes para caçar, manipular objetos e explorar o ambiente. Uma verdadeira obra-prima da evolução. O jeito que um animal se alimenta define muito do seu estilo de vida. E nos moluscos, a gente vê dois caminhos principais: a caça ativa e a filtragem passiva da água. Para entender a alimentação, a gente precisa conhecer a rádula. Pensa nela como se fosse uma língua coberta de pequenos dentes bem afiados. É uma ferramenta multifuncional incrível, usada para raspar algas de rochas, perfurar conchas ou cortar comida em pedaços. E a presença ou a ausência da rádula divide as classes de forma bem clara. Gastrópodes e cefalópodes usam a rádula o tempo todo, adaptando para suas dietas. Já os bivalves, por outro lado, são animais filtradores. Eles nem têm cabeça direito e, por isso, não têm rádula. Eles simplesmente puxam a água para dentro e filtram as partículas de alimento. São duas estratégias de sobrevivência completamente diferentes. Por fim, vamos dar uma olhada por dentro. O sistema circulatório e respiratório mostram como esses animais conseguem sustentar seus diferentes estilos de vida, do mais lento ao mais veloz. Existem basicamente duas maneiras de fazer o sangue circular. Gastrópodes e bivalves têm um sistema aberto. O sangue, chamado de hemolinfa, é bombeado para cavidades e meio que lava os órgãos. É um sistema eficiente para quem tem um metabolismo mais lento. Mas os cefalópodes, com aquela vida de predador ativo, precisam de mais potência. Eles desenvolveram um sistema fechado, como o nosso, onde o sangue corre sempre dentro de vasos.
Isso permite uma pressão muito maior, entregando oxigênio e nutrientes de forma muito mais rápida e eficiente. É isso que permite a velocidade e a inteligência de um polvo ou de uma lula. E como eles respiram? Bom, depende de onde vivem. A maioria dos moluscos aquáticos usa brânquias para tirar o oxigênio da água, mas os gastrópodes que conquistaram a Terra tiveram que inovar. A cavidade do manto, aquela mesma que forma a concha, foi adaptada para funcionar como se fosse um pulmão primitivo, e algumas lesmas podem até mesmo respirar direto pela pele, desde que ela esteja úmida. Então, para a gente resumir, os gastrópodes são os rastejadores com concha única e rádula. Os bivalves são os filtradores, protegidos por duas conchas, sem cabeça e sem rádula. E os cefalópodes são os predadores inteligentes, que trocaram a concha por velocidade, transformaram o pé em tentáculos e desenvolveram um sistema circulatório de alta performance. O que a gente vê aqui é uma história fantástica de evolução. A partir de um plano corporal simples, a seleção natural criou 3 projetos de vida radicalmente diferentes, cada um perfeitamente adaptado ao seu próprio nicho ecológico. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Se a gente considerar a inteligência notável e a capacidade de adaptação dos cefalópodes, o que será que a evolução reserva para eles? Talvez a gente esteja olhando para uma das próximas grandes histórias de sucesso do nosso planeta.